Já imaginou? Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Nós estamos felizes por mais uma oportunidade que nós vamos estar juntos aprendendo algo mais da palavra de Deus e falando do nosso assunto de evangelismo. E esse assunto é muito relevante nesses dias porque eu tenho orado e pedido ao Senhor que nos dê oportunidades de compartilhar sua palavra, seja junto com a pessoa ali presencialmente ou até nas oportunidades virtuais, porque esse é um tempo que nós temos que aproveitar para a colheita, para nós semearmos também a palavra e colhermos. Né? Que Deus dê graça e sabedoria a você para poder fazer isso, poder compartilhar do Evangelho. E nós já temos, né, quem tem acompanhado, hoje eu convidei muitas pessoas para estarem conosco aqui assistindo a nossa aula, e eu gostaria até de vocês que estiverem assistindo, participassem aí no chat, mandassem um alô, podemos ter essa interatividade para compartilhar aí o assunto e aprendermos juntos, né? É muito importante isso. Além disso, né, você sabe que a aula fica gravada no canal e depois, claro, você pode estar revendo alguns pontos ou assistindo novamente para que você possa aprender cada vez mais. Amém? Vamos orar para que o Espírito do Senhor, como nós ouvimos na palavra hoje do pastor Euclides, que é o Espírito que nos dá revelação. Sem ele nós não conseguimos entender nada do Evangelho. Nós apenas, sem o Espírito, apenas recebemos informações, mas a vida que há no Evangelho, do mistério de Deus, nós só conseguimos compreender pelo Espírito Santo. Amém? Senhor, nós te pedimos, ó Deus, com o nosso coração cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, que o Senhor realmente fale conosco através do Espírito Santo, através do Espírito que habita em nós, que nós somos templo, morada do Senhor através do Espírito Santo, e Ele testifique com o nosso Espírito a Tua palavra, nos dê revelação, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê criatividade para transmitirmos nesses dias difíceis a Tua palavra. Esses dias são próprios para isso, Pai. É na dificuldade, é na crise que a Tua palavra ela tem melhor aceitação nos corações, e que o Senhor possa estar falando poderosamente, Senhor, ensinando os Teus servos, preparando eles como ferramentas para, ó Deus, serem instrumentos do Senhor nesses dias. Em Teu nome que nós te pedimos. Amém. Amém. Bom, queridos, nós estamos, depois de falarmos sobre a nossa estratégia, durante várias semanas, nós estamos falando sobre enfrentar objeções. Né? Porque elas podem surgir sim, quando você apresenta o Evangelho. Então, só recapitulando, né? Nós vamos só dar uma repassada rápida nesse assunto desde o início lá. Então, existem tipos de objeções que nós vemos que são aquelas que levantam assuntos que não têm ligação com a apresentação do Evangelho, é aquela objeção que é nitidamente para dispersar, e nós sabemos que por trás disso está realmente o diabo, né? Satanás, ele usa isso. Regina, bom dia, está aí conosco. Já a primeira, tá bom? Satanás, ele vai realmente atrapalhar, ele não quer que você tenha êxito em apresentar o Evangelho. Então ele vai atrapalhar. Então ele vai usar, sim, distrações. Então são objeções que aparecem que não têm relação com o assunto. Então o que nós temos que fazer? Tentar contorná-las. Tem algumas fórmulas de nós contornarmos. E tem aquelas que são assuntos relacionados à própria apresentação do Evangelho. Quando surgir esse tipo de objeção, nós temos que responder sim e ir em frente. Né?
Depois nós vimos, deixa eu pegar aqui a apresentação, nós temos que ter atitudes básicas, a nossa atitude. Né? Ó, Júnior Torre, ô Júnior, o Fernando também, a Esther está presente, o Júnior, meu filho da fé, lá de São Paulo. Deus abençoe, Júnior. Então, irmãos, as atitudes que nós devemos ter: evitar discutir, né? A gente tem que evitar prevenindo e antecipando, não temos que discutir com a pessoa, nós estamos ali para entrar em debate. Nós temos que revelar uma atitude positiva, né? Quando a pessoa coloca uma pergunta, nós temos que dizer que foi bom, né? Nós sabemos que isso pode ser até um trampolim para ajudar na apresentação, mas temos que ter essa atitude positiva e você elogiar com sinceridade, né? Respeitando a inteligência da pessoa. Se ela está perguntando, você percebe ali que é uma dúvida, é uma dúvida honesta, então respeite a inteligência da pessoa e responda com sabedoria também, tá bom? Essas são atitudes. Depois nós vimos alguns métodos, tá? Métodos básicos para enfrentar objeções. Primeiro método que a gente tem que usar é um esforço no preparo de apresentar o Evangelho. Então, na nossa estratégia de evangelismo, você tem que estar ali bem preparado, porque quanto mais habilidade você tem, combinada, claro, com atitude amorosa, de amizade, que você deve ter criado na introdução, você evita que durante a apresentação ela se degenere em discussão ou em dúvidas. Então a pessoa ela vai te acompanhando e ela não vai colocar objeção se você está ali bem preparado, né? Outra coisa, outra forma de você conseguir aqui um método. Opa, vamos ver quem está interagindo aqui. Paulo Carvalho, opa, que legal, o pastor Paulo Carvalho, né? Nosso colega de ministério durante muitos anos, lá na igreja do Jardim de Abril, em São Paulo, onde fomos pastores, né? Tá participando ele e a Cleonice, né? Prazer ter vocês aí conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Então, irmãos, voltando aos métodos, então nós temos aí adiar, né? Você diz para a pessoa, essa é uma pergunta interessante e eu gostaria de conversar sobre ela com você, né? E a gente pode guardar ela para um outro momento, me lembre depois para voltarmos a ela, né? Quando se tratar de uma pergunta que não tem ligação nenhuma com a apresentação do Evangelho, você não vai perder tempo com ela. Então você pede, olha, essa é uma pergunta que realmente eu quero te responder, mas dá para segurar um pouquinho, que a gente responde depois, me lembra disso, e às vezes a pessoa nem lembra. Então acaba passando e você não tem que se preocupar com isso. Tá? A próxima forma também que nós podemos responder é responder rapidamente, como quando é uma pergunta relacionada ao assunto do Evangelho. Marileia, bom dia, também está na sala. Então, quando é uma pergunta relacionada com a apresentação, então você responde, né? Se você vê que não consegue ir em frente sem responder, então você responde. Então, você vai, olha, analisa a pergunta, né, e responde rapidamente. Lembra, o esboço é o seu servo, não é o seu senhor. Você não é escravo do esboço. Você não pode adaptar ali de acordo com o momento, porque na apresentação escrita é uma coisa, na prática pode acontecer outra. Então, na situação real, você pode adaptar, tá? E não se apavore, é importante você manter a calma. E se você não souber a resposta, como nós falamos na última aula, você não é obrigado a saber tudo. Você é um leigo. Edson, bom dia. Também está na sala. Você não é obrigado a saber tudo. Você acha que
por não saber uma resposta, o teu testemunho fica ali prejudicado? Não, lembra, você é um leigo. Eu dei a ilustração do que é ser leigo, não é? No caso do Evangelho, não é que você não sabe a palavra, você não tem entendimento da palavra, é que você não tem muitas vezes resposta para certas coisas. Então não é vergonhoso, pelo contrário, é sinal de, vamos dizer assim, sinceridade, de honestidade, você dizer, olha, não sei a resposta, mas vou descobrir e vou trazer depois, né? Então, podemos continuar com o nosso assunto, né? E depois eu vou te trazer essa resposta, tá? Então, é aquele exemplo do cego de nascença que eu coloquei lá de João capítulo 9, né? Ele foi perguntado, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que te curou, tal? Ele é pecador? Fala, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então nós somos testemunhas, nós contamos aquilo que nós sabemos. O que nós não sabemos, eu procuro saber depois. Eu vou aí, pergunta para o pastor, pergunta para o irmão que te discipula, alguém que tenha mais experiência e que você possa obter essa resposta, né? Às vezes um bom livro te ajuda, então você consegue ali obter essa resposta e depois levar para a pessoa. É até uma oportunidade de você ter um segundo contato, de começar um discipulado. Humberto e Vanessa, bom dia, vocês também estão na sala, Deus abençoe vocês, né? Então, é uma oportunidade até de um segundo encontro, né? E finalizando, né, no caso aqui nós temos, deixa eu buscar aqui o nosso, opa, perdi aqui, tá? O banner que a gente estava falando. Então você verifica e retorna, tá? Não há problema nenhum. Hoje eu dei uma repassada rápida aqui, porque hoje eu quero tratar de uma objeção específica, que vários alunos já me perguntaram, e que é algo muito recorrente nos dias de hoje, né? Vou colocar aqui para vocês. A pessoa diz para você, olha, não acredito na Bíblia, o que eu faço? Se eu vou apresentar o Evangelho e jogo de cara, vem esse tipo de objeção. Então, veja bem, nós estamos numa época em que o ateísmo tem crescido, as pessoas vivendo secularizadas, né, no mundo, nas universidades, então tem crescido esse pensamento, eu não acredito na Bíblia. E aí você vai encontrar alguém que não quer saber de ouvir do Evangelho, porque simplesmente ele é um ateu e não acredita na Bíblia. O que eu faço nesse caso? Né? Muitas pessoas já me perguntaram. Então eu vou te ensinar aqui uma estratégia. Né? Vamos lá. Isso esfria o nosso entusiasmo, mas não precisa ser assim. Tá? Você não se esfrie. O exemplo do apóstolo Paulo. Qual o exemplo que ele deu? Ele não tentou, como nós vimos até hoje, no culto, na mensagem do pastor Euclides, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele procurou pregar Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele em nenhum momento ele quis provar a veracidade das Escrituras. Apenas quis anunciar o Evangelho. É isso que nós devemos fazer. A pessoa não acredita na Bíblia, eu não tenho que me preocupar de provar para ele que a Bíblia é verdadeira. Não, eu tenho que deixar isso para Deus fazer. Tá? Mas eu posso usar uma estratégia em que eu possa passar a mensagem. Isso que Paulo fez. Ele apenas anunciou, né? Deixou que o Espírito Santo trabalhasse no coração. Essa objeção pode ser um trampolim para o próprio Evangelho. Então vamos ver duas formas de responder a essa objeção. Então tem duas situações. A primeira é quando ela aparece no início da apresentação, ou seja, você quer começar a falar do Evangelho, a pessoa vem e joga, olha, não creio na Bíblia. Isso
é uma situação. A segunda é quando ela aparece perto do fim, quando você já está finalizando. Então são duas situações e são duas técnicas diferentes. São duas formas diferentes de nós tratarmos essa situação. Então, primeiramente, nós vamos ver uma técnica que é a técnica que eu gosto muito. Eu vou mostrar aqui para vocês. É a técnica do judô. E eu vou falar para vocês, de judô eu entendo, tá? Então, o Paulo Faveri está na sala aí também, Deus abençoe. E também é um judoca, né? Então, chegou na hora. Então, irmãos, técnica do judô. Por que nós chamamos de técnica do judô? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Né? Vamos usar uma analogia aqui com essas artes marciais. No boxe, quando você vê ali a luta de boxe, você vê que um boxeador quer socar o outro. Então, um recebe o golpe, logo o outro quer revidar, quer golpear o adversário. Na apresentação do Evangelho, nós não queremos isso. Tá? Nós não estamos lá para entrar em luta, em debate com a pessoa. Ela diz, não acredito na Bíblia, eu sou ateu, não creio nessas coisas. Eu não quero agora entrar em confronto filosófico, conceitos de filosofia, Big Bang, essas coisas. Eu não quero entrar nisso. Então eu não vou usar o boxe, eu vou usar o judô. Agora, por que eu digo usar o judô? Mas se você olhar aí a fotinho aí, né, qual que é a diferença do judô para o boxe? Enquanto no boxe você quer golpear o adversário, no judô você quer usar a força do adversário contra ele mesmo. Essa é a tônica do judô. Como eu falei, de judô eu entendo, porque para quem não sabe, eu dou aula de judô, eu sou judoca já há muitos anos. Então, a essência dessa arte marcial é utilizar a força do adversário contra ele mesmo. Para você ter uma ideia, o idealizador do judô que lá no Japão começou a ensinar, chama-se Jigoro Kano. Era um homem de 1,50 m de altura, pesava menos de 50 quilos, e ele estudou movimentos em que ele conseguia vencer adversários muito maiores e muito mais fortes do que ele, porque ele utilizava a força do adversário contra ele. Então, fazendo essa analogia, a técnica do judô é justamente isso, e nós utilizamos ela quando a objeção aparece no início da apresentação. Então, como é que isso funciona? Vamos lá, deixa eu buscar aqui o slide. Por que essa objeção aparece? Quais os motivos para ela aparecer? Primeiro, a pessoa tem algum nível de escolaridade. Geralmente é nível universitário. Tá? A pessoa tem algum conhecimento bíblico. Ela tem algum conhecimento da Bíblia. Então, ela não acredita na Bíblia justamente porque ela buscou algum conhecimento bíblico e não satisfez a ela. E terceiro é o orgulho intelectual. Essa pessoa ela tem um orgulho que ela não... Eu acreditava nessas coisas, acreditava nessas histórias, e hoje eu fui iluminado pelo conhecimento, por um estudo mais profundo. Então ela tem esse orgulho intelectual e ela tem essa objeção. Então nós vamos ver como é que isso nós vamos tratar. Então a pessoa diz que não acredita na Bíblia, o que você vai dizer para ela? Olha, você não acredita, está errado aqui, não é acredito, né? Você não acredita na Bíblia, é seu direito e defendo isso. Amém? Então, realmente é o direito da pessoa. Então eu defendo isso. Que você tenha direito a ter seu livre pensamento. Mas aí você pergunta, mas caso a mensagem da Bíblia for verdadeira? E se a Bíblia for verdadeira? Realmente. E as consequências que ela diz que tem para quem, né, tem o céu e o inferno, a vida eterna, né, que nós estamos falando aqui. Né? Então,
nós estamos aqui colocando para ela se a Bíblia for verdadeira. Né? Qual é a mensagem principal da Bíblia? Você vai falar para a pessoa, qual é a mensagem principal da Bíblia? É como as pessoas podem ter a vida eterna. Veja, nós estamos aqui falando sempre de vida eterna. Nós estamos falando, lembra que isso aqui, essa objeção acontece no início. Então no início teve a introdução, você fez a pergunta, você deu o teu testemunho, você não respondeu no teu testemunho como receber a vida eterna. Então, nós estamos falando sempre de vida eterna. Então, a pessoa não crê na Bíblia. Tá, mas é seu direito, eu defendo isso. Você não é obrigado a acreditar. Mas se ela for verdadeira, e as consequências dela é muito séria. Então, e a mensagem principal dela é como as pessoas realmente terem a vida eterna. Posso lhe perguntar uma coisa? O que você pensa sobre a maneira que a Bíblia ensina como conseguir a vida eterna? Você está perguntando o que a pessoa pensa a respeito disso. E aí ela pode dizer o seguinte. Ela pode dizer o seguinte: eu não creio na vida eterna. Eu não acredito na vida eterna. Ela não crê na Bíblia. Obviamente ela vai dizer que não acredita na vida eterna. Mas você então mantenha calma e fala, não estou perguntando no que você crê, mas o que você pensa. Tá? Veja bem, meus irmãos, eu, por exemplo, eu conheço qual é a forma do espiritismo, em que as pessoas podem conseguir a vida eterna na visão deles, tá? Eu sei como é que é, o que eles pensam, mas eu não creio na forma que eles. Eu sei como pensa o testemunho de Jeová, qual é a forma de se ter a vida eterna. Eu sei como ele pensa, mas eu não creio da forma que ele crê. Assim também acontece com o Mormon, assim também acontece com as grandes religiões como o hinduísmo, como o budismo, o islamismo. Mas você sabe, e pode ter certeza, mesmo que ele não creia da forma que nós, ele pensa como é necessário conseguir a vida eterna. Ele sabe como é que a Bíblia, ou como as pessoas dizem por aí, como é necessário, o que é necessário fazer para ter a vida eterna. Então, veja, você não está perguntando no que ele crê. O que ele crê ele já colocou. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito em Deus. Eu sou um ateu. Mas ele pensa em alguma coisa. Então você está perguntando, como você pensa que as pessoas podem ter a vida eterna? Então você vai repetir a pergunta, vai insistir na pergunta, né? E acrescentar. Olha, eu não estou perguntando no que você crê, mas no que você pensa. Como você pensa que se pode conseguir a vida eterna? E acrescenta a frase, olha, não seria inteligente rejeitar o livro mais importante do mundo sem sequer entender a sua mensagem principal, não é mesmo? Essa pessoa, veja bem, por causa do orgulho intelectual, ela não vai querer deixar de responder. Ela vai querer responder porque ela quer mostrar, bom, pelo menos eu fui pesquisar como pensa o evangélico, assim como eu tive curiosidade e a necessidade de pesquisar como pensa o testemunho de Jeová, como pensa o espírita, como pensa o mormon, como pensa as outras religiões. Porque, na verdade, o que acontece? Essas pessoas se baseiam no conhecimento. Olha, eu tomei uma decisão, eu tenho um pensamento e eu penso baseado nas minhas considerações. Então, veja bem, quando você pergunta, olha, eu não quero saber o que você crê, o que você pensa. E não seria realmente inteligente você saber qual é a mensagem principal da Bíblia? Né?
Porque se você não sabe, e se a Bíblia for verdadeira, e aí? Então a resposta, vamos lá de novo aqui. A resposta de 98% das pessoas que ela vai te dar, como é que alguém pode receber a vida eterna, é a seguinte: guarda dos mandamentos, amar ao próximo e imitar o exemplo de Cristo. Tá? Então, repetindo, 98% das pessoas vão responder: guarda dos mandamentos, amor ao próximo e imitar o exemplo de Cristo. O que é isso, meus irmãos? Nada mais é do que a crença normal, né, muito recorrente, da salvação pelas obras. Lembra que nós já falamos que dificilmente alguém que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem conhecimento do Evangelho, realmente, dificilmente ela entende que a salvação é somente pela graça, somente pela obra de Jesus na cruz. Todas as demais religiões, todos os demais segmentos religiosos acrescentam as obras ao requisito de nós sermos salvos. Todos. Não conheço nenhum que seja como nós pensamos, a não ser o Evangelho. Não existe. Essa é a diferença. Por isso que o Evangelho, o cristianismo puro e verdadeiro é único. Não temos nenhuma semelhança com nenhum outro tipo de segmento religioso, porque todos eles vão olhar para as obras. Então 98% das pessoas vão responder isso. E o ateu também. Como você pensa que se pode ter a vida eterna? Tem que guardar os mandamentos, tem que imitar a Cristo, tem que amar o próximo. Então, nós sabemos que isso não é o verdadeiro evangelho. Essa pessoa está enganada. Então, você vai mostrar para ela isso. Né? Essas respostas estão diametralmente opostas ao que a Bíblia diz. A pessoa rejeita a Bíblia sem ao menos conhecer a mensagem principal dela. E aqui justifica o uso da prática, da técnica do judô. Você usar o argumento da pessoa contra ela mesma. Então veja a frase aqui de sugestão. Tá? Você vai poder usar da forma que você quiser. Mas fica aqui a sugestão. Tá? Você ouviu a resposta dela. Ela é guardar os mandamentos, amar o próximo, imitar Jesus Cristo. Ela deu essa resposta. Bom, era isso que eu temia. Você rejeita a Bíblia, mas a sua resposta não está apenas incorreta, mas é o oposto do que ela ensina. Não seria melhor você deixar eu lhe contar o que a Bíblia ensina sobre a maneira de como uma pessoa pode conseguir a vida eterna? Então você poderá decidir se continua ou não rejeitá-la. Veja o que aconteceu aqui, né? Você usou o argumento da pessoa contra ela mesma, né? Ela chega para você e diz: não acredito na Bíblia. Tá, mas você conhece a mensagem da Bíblia? Como que a Bíblia diz que a pessoa pode ter a vida eterna? O que você pensa? Como é possível ter a vida eterna segundo a Bíblia? É guardar os mandamentos, é imitar Cristo, é amar o próximo, é fazer boas obras. Pode dar várias respostas, sempre nessa direção ela vai dar. Né? Então, o que acontece? Você vai dizer: olha, como eu pensava, você não deu respostas corretas. A Bíblia diz que é completamente oposto ao que você está dizendo. Não seria melhor, não seria mais inteligente você deixar eu te contar o que a Bíblia diz sobre como ter a vida eterna, e depois, claro, você vai poder tomar a tua decisão, você vai poder pensar e continuar rejeitando como você preferir. Mas, pelo menos, eu posso te contar como é, segundo a Bíblia, porque o que você respondeu não está correto. Eu posso te mostrar o que realmente a Bíblia fala sobre como ter a vida eterna. O que vai acontecer, irmãos? Essa pessoa, você usou o argumento dela contra ela mesma. Agora,
Você viu que a situação mudou, se inverteu. A situação se inverteu. A pessoa achava que estava em uma situação de superioridade intelectual, a ponto de não querer ouvir sobre a Bíblia. E agora, ela descobre que desconhece a mensagem principal da Bíblia. Você mostrou para ela que ela desconhece. Então ela tem que decidir entre ouvir a mensagem das Escrituras ou admitir que não é apenas um ignorante, mas também alguém que quer continuar na ignorância. E é a última coisa que uma pessoa nessa situação ela quer. Não é? Essa pessoa se acha intelectual, ela se acha dona de uma ciência. Então, quando você fala, olha, não é melhor você ouvir o que a Bíblia diz, você não conhece. Estou dizendo que você não sabe. Né? Então, não é melhor eu te contar, porque aí você vai poder tomar essa decisão. Então, você inverteu a situação. Ela se achava que estava, olha, não creio, pronto, sou superior intelectualmente, você acredita em historinhas, você acredita em religião, em história que pastor conta, que padre conta, né? E eu não acredito mais nessas coisas porque eu já cheguei a um nível maior. Não, você inverteu. E por orgulho, ela vai querer ouvir. Ou então ela vai admitir que quer ficar na ignorância. Então você vai dizer, olha, se você quer ficar na ignorância, também é um direito teu. Mas você, né, não rejeita a Bíblia sem saber o porquê. Tá? A pessoa pode até dizer, não, eu não quero. Tá bom, você fez a tua parte, você tentou, né, e realmente mostrou para a pessoa que ela quer ser um ignorante. Tá bom? Mas você inverteu. Então veja, o judô é você usar a força do adversário contra ele mesmo. Então você inverteu, você usou o argumento dele contra ele. Tá? Compreendeu? Se ficou dúvida, mande a pergunta aí depois, tá bom? Ou a gente esclarece e volta, tá? O Paulo Faveri realmente confirma, não precisamos de obras e mérito para sermos salvos. Verdade, isso aí. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Né? Valeu? Bom, agora tem o outro método. Né? Se a objeção acontecer, fechamos aí a técnica do judô, tá? Que a gente usa quando a objeção aparece no início. A pessoa já fala, não creio na Bíblia, sou ateu, tal. O que você quer? Você quer ir em frente, você quer pelo menos falar da mensagem do Evangelho. Se você usar a técnica do judô, como nós explicamos, você abre uma oportunidade da pessoa pelo menos ouvir. Então você vai falar, você vai continuar no esboço, falando do céu, né, do homem, né, vamos voltar aqui, do céu, do homem, né, de Deus, vou acertar aqui com a câmera, de Deus, Cristo, né, e fé. Aí você vai falar do Evangelho como nós ensinamos você lá atrás, como nós mostramos para vocês lá atrás, tá? Então você vai seguir em frente com o esboço. Agora, se a objeção aparecer perto do fim, você está finalizando, né? Aí a pessoa chega para você e fala, mas eu não acredito na Bíblia. Você falou tudo isso aí, mas eu não acredito na Bíblia. E agora, José? O que eu faço? Então você vai usar um outro método, uma outra situação. A gente vai usar o método que a gente chama método apologético. Então eu coloquei aí a imagem de uma Bíblia apologética que eu tenho aqui, que é muito boa, né, para estudos sobre seitas e heresias. Então, quando a objeção aparece perto do fim da apresentação, a gente usa o método apologético. Qual é o método apologético? Né? O que compõe o método apologético? Então, vamos puxar aqui. Como é que ele funciona? Então, ele funciona da seguinte maneira. Vamos lá.
nós vamos utilizar as profecias sobre Jesus para comprovar a veracidade da própria Bíblia. Veja, nesse ponto a pessoa ouviu todo o Evangelho e agora você vai provar para ela que a Bíblia é real e que nós vamos usar as profecias. Por quê? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 21, se você quiser ler aí, até vou pegar aqui. Vamos lá, vamos pegar esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, se você puder pegar na tua Bíblia aí. Deixa eu pegar na minha aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 a 21. A minha Bíblia diz o seguinte: não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Veja, o conselho da Bíblia do apóstolo Paulo é que nós não desprezemos as profecias, mas elas devem ser analisadas, verificadas, e aquilo que for bom eu retenho, tá? E lá em Deuteronômio, capítulo 18, se você também acompanhar aí, versículo 20, 21 e 22, mostra o quê? A palavra, como é que você qualifica uma profecia. Então diz assim, talvez vocês se perguntem, como saberemos... Opa, mudou aqui. Tessalonicenses 18, a minha Bíblia aqui virou a página. Diz assim, talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? No versículo 22, se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome. Vocês não precisam temê-lo. Então veja, irmãos, a Bíblia, além de ser um livro histórico, um livro de conduta, a Bíblia também contém os salmos, que são cânticos, a Bíblia contém os evangelhos, que é a mensagem da salvação, a Bíblia contém as epístolas que trazem ensinamento, doutrinas, a Bíblia é um livro profético. Nós temos que utilizar a Bíblia como livro profético. Então o que traz veracidade à Bíblia é as profecias. Então, nos escritos de Buda, nos escritos de Confúcio, no Alcorão, o que eles têm em comum? Não tem nenhuma profecia preditiva, não tem predições, previsões, tá? Não existe previsões. A Bíblia é repleta de profecias. Então você vai usar esse método para mostrar para a pessoa que a Bíblia ela é real. Então, veja bem, existem milhares de profecias bíblicas. São milhares, irmãos. Não são centenas, não, milhares. E elas são de natureza específica, concreta e definida. Nenhum outro livro se compara à Bíblia quanto a isso. Então, ela tem previsões específicas. São concretas e definidas. Nós vamos usar as profecias. Tá? Então, o que você vai fazer? Vai passar para a pessoa. Ela vai dizer, a Bíblia não passa de um livro escrito por homens. Eu não acredito nela, foram os homens que escreveram. Tá, mas se fossem os homens que tivessem escrito, né, ela não seria um livro profético. Tem uma resposta meio mal educada, né, com relação a isso, que eu vou te passar, mas na verdade não aconselho você usar na apresentação, tá? Mas quando alguém responde a Bíblia é um livro escrito por homens, né, uma resposta mal educada seria, claro, Deus não poderia usar um cavalo para escrever a Bíblia, ou um cachorro. Deus teria que usar homens mesmo.
Porque só o homem tem capacidade cognitiva, capacidade intelectual de escrever alguma coisa, de registrar, de deixar registrado. Mas essa é uma resposta mal educada, né? Então, qual a resposta que você vai usar? É a Bíblia, você usar a própria Bíblia para provar isso. Então, o Antigo Testamento, você vai pegar as profecias do Antigo Testamento, que foram escritas sobre Jesus, pelo menos 400 anos antes do Novo Testamento. E nós vamos ver profecias do Velho Testamento se cumprindo no Novo. O pessoal achou engraçado aí, né? A resposta que eu dei. Mas é uma resposta que seria mal educada, né? Deus não vai usar um animal, vai usar o homem mesmo para escrever alguma coisa. Então vamos lá. Vamos fazer um comparativo aqui. Então eu coloquei aqui algumas profecias, né, para a gente comparar. Vamos lá. No Antigo Testamento, aí agora você pega a Bíblia aí e vamos ver junto, tá? No Antigo Testamento, a primeira profecia sobre Jesus, eu estou falando agora só de profecias sobre se cumprindo em Jesus, tá, irmãos? Existem muitas profecias que não se cumprem, que não são relacionadas diretamente a Jesus, mas estou falando sobre Jesus, tá? Então, a primeira profecia sobre um Salvador, um Messias, está lá em Gênesis 3,15, que foi escrito há 4.000, que aconteceu, não é escrito não, mas aconteceu o fato há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então, a profecia é a seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a palavra que Deus deu, Deus disse à serpente, ao diabo, sobre a semente da mulher. Quem seria a semente da mulher? Jesus. Jesus nascendo de uma mulher. E este te ferirá a cabeça. Satanás, serpente. Você fere uma serpente na cabeça, o que acontece? Morre, acabou o seu poder, acabou a sua condição de ferir. Mas tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando aqui que Jesus seria sim ferido, né? Que esse Messias seria ferido, mas no calcanhar, ou seja, calcanhar ferido tem cura, cabeça esmagada não tem. Então o único poder que pudesse haver do diabo sobre Jesus era aquele ferimento que houve na cruz do Calvário, né? Podemos dizer assim, que ele seria ferido ali por nossas transgressões. Quando isso se cumpriu? Né? Lá em Gálatas capítulo 4, que isso aconteceu no 5º ano da era cristã. Então aí ano Domini, era cristã. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você veja, a profecia se cumpriu há mais de 4.000, depois de 4.000 anos. Né? Isaías 53, dos versículos 4 e 6, sobre o sofrimento de Jesus lá na cruz. Vamos dar uma olhadinha lá. Né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso foi escrito 721 anos antes de Cristo. Em Mateus 20, 28, lê lá: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No ano 30 da era cristã, quando Jesus ainda estava vivo, veja bem, os sofrimentos preditos em Isaías 700 anos antes, e agora se cumprindo ali em Jesus, né? O que Isaías 53 é o texto messiânico mais específico, mais claro, né? É você mostrar para essa pessoa, né, que os detalhes, a riqueza de detalhes de uma profecia de 700 anos antes de acontecer, né? Precedido por João Batista, lá em Malaquias, deixa eu achar aqui,
Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o meu caminho diante de mim. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que foi profetizado 300, quase 400 anos antes de acontecer. Em Lucas 1,17, que diz: irá diante dele para habilitar para o Senhor um povo preparado, que é uma profecia sobre João Batista, que haveria um predecessor preparando o caminho para Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém, lá Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem aí o teu rei, justo e salvador. E o cumprimento lá em Mateus 20, 21, 5. Perdão-nos. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei. Isso aconteceu realmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sobre o jumentinho. As pessoas colocavam ramos de oliveira, ramos no seu caminho, operando milagres, né? Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Os milagres que Jesus operou, todos eles descritos aqui 700 anos antes, e aconteceu lá, um deles descrito em Mateus capítulo 11, 4 a 6, de Jesus respondendo disse: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. A resposta que Jesus mandou para João Batista quando mandou seus discípulos perguntarem: tu és o Cristo ou veremos de esperar outro? Olha aqui os sinais. Está tudo acontecendo como as Escrituras declararam há tantos anos atrás. Pregado na cruz, no Salmo 22, versículo 16, transpassaram-me as mãos e os pés. Se você ler lá, você vai encontrar, e você vê na crucificação de Jesus, como ele foi crucificado, né, suas mãos transpassadas pelos cravos, e as vestes dele repartidas e a túnica sorteada. No mesmo Salmo 22, versículo 18, fala especificamente disso: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Em Mateus 27, na crucificação de Jesus, diz: depois o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Veja, são cumprimentos riquíssimos de detalhes dados no Antigo Testamento, fielmente cumpridos no Novo Testamento. Então, meus irmãos, olhando para mim aqui rapidinho, a gente vai usar esse método para provar para a pessoa que a Bíblia, ela se cumpriu. E até incentivo vocês, isso aqui são apenas alguns exemplos de algumas profecias a respeito de Jesus, mas tem muito mais. Podemos citar aqui, né, que ele foi a forma de que ele foi sepultado. Tem profecias sobre isso, sobre a ressurreição, né? Outros assuntos relacionados também ao ministério, como ele foi rejeitado pelos seus irmãos, a traição dele por Judas, tudo isso foi profetizado. Ele foi vendido por 30 moedas, estava profetizado em Zacarias, né? O dinheiro da traição, foi cuspido e açoitado, a intensidade do sofrimento, a paciência e o silêncio no sofrimento. Isaías diz: ele não abriu a sua boca, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então são riquezas de detalhes. Eu te incentivo até a pegar uma boa Bíblia de estudo, ou até pesquisar na internet, profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Então você pega esses textos, separa alguns e mostra para essa pessoa: olha, o que a Bíblia falou se cumpriu
fielmente em Jesus. Então, se a Bíblia fosse um livro, como ele disse, escrito por homens, isso nunca poderia ter acontecido. Existe, agora não me lembro bem, um cálculo de probabilidade. Tem bastante gente mandando mensagem aqui no WhatsApp, né? Que está na aula aqui. Deus abençoe. Né? Tem aqui um monte de mensagem. Legal. Irmãos, tem um estudo de probabilidades, um cálculo matemático, que a probabilidade, nessa intensidade de detalhes, de acontecer, de uma profecia se cumprir numa pessoa só como Jesus, é em um número elevado a uma potência, um número que a gente não consegue falar, que a gente não consegue expressar o tamanho desse número. É muito difícil, é muito mais fácil, aliás, você ganhar na Mega Sena, na probabilidade, do que tudo que foi profetizado sobre Jesus no Antigo Testamento ter acontecido na vida dele. É um número, como eu falei, elevado à centésima potência. É um cálculo que eu já vi de probabilidades. E isso, irmãos, é prova clara de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porque se fosse escrito por homens, isso seria impossível. Tá? Seria impossível. Seria algo assim, sem explicação. Então, se a objeção da pessoa acontecer no final da apresentação, perto do fim, fala, não acredito na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens, não vai responder que, óbvio, Deus não poderia usar um animal, não vai responder isso, falar, deixa eu te explicar, olha, a Bíblia é um livro profético, é um livro que tem previsões, e eu vou te mostrar agora previsões, né? Você separa alguns textos, mostra, olha isso aqui, você acha que está se referindo a quem? Olha, do jeito que está aí, se a pessoa é um pouco inteligente, é sobre Jesus. Então, isso foi escrito há 700 anos, há mais de 1000 anos atrás. Isso aconteceu exatamente. Não é só uma, são várias, são no mínimo umas 20. E isso, irmãos, é cabal de se mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Além de outras profecias que não estão diretamente relacionadas com Jesus. Por isso nós temos a certeza de que Jesus vai voltar, porque ele também disse isso. Ele predisse que vai voltar. Se todas essas profecias sobre Jesus, sobre a sua morte e ministério aconteceram, então é certo que Jesus vai voltar. Você pode ter essa esperança. Fique firme na fé, fique firme servindo ao Senhor, porque vai acontecer. E o que nós vivemos hoje, nessa pandemia, ela é prova disso. É prova de que, porque a palavra de Deus, Jesus já predisse isso, que nos dias, né, que haveria dias que chamavam o princípio das dores, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, de uma mulher que quando vai dar à luz, ela já começa a sentir as dores, e já vai, saber que daqui a pouco eu vou dar à luz. E uma das características do princípio das dores é o que? As pragas. São as enfermidades. Né? Então nós temos que realmente, irmãos, procurar, de alguma forma, mostrar para essa pessoa, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se ela vai crer ou não, é um direito dela. Mas você buscou ali o entendimento para ela. Ok? Para finalizar a aula de hoje, tem um último aqui, objeção. Agora não. Né? Você falou do evangelho para aquela pessoa e ela disse, olha, você quer receber o presente da vida eterna? A pessoa vai dizer, agora não. A pessoa ouvirá o evangelho e até concordará com você, mas não desejará receber o presente da vida eterna no momento. O que fazer? Né? Por que essa pessoa está dizendo agora não? Porque ela pressupõe que terá outra oportunidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, é uma atitude presunçosa. Né? Imagine
nós hoje acharmos que vai acontecer, posso dizer que vou ter uma outra oportunidade, é entrar naquela que Tiago fala, que nós somos presunçosos, dizer, olha, eu vou para tal cidade, eu vou lá negociar, vou ter lucro, vou prosperar, e eu mesmo determinar o que vai acontecer na minha vida. E Tiago refuta isso, né? O próprio livro de Provérbios também, se não me engano, no capítulo 27, né, fala disso também, que nós não devemos presumir o que vai acontecer, nós não temos a vida na nossa mão. Então, se a pessoa te responde, agora não quero, ela está sendo presunçosa ao ponto de dizer que vai ter uma outra oportunidade, qual que é a tua função, né? Você tem a responsabilidade de acentuar a urgência dela receber a vida eterna naquele momento, porque nós não temos a vida em nossas mãos, né? Mas lembre, sempre com uma atitude respeitosa. Você não está em um debate nem a fim de derrotá-la, né? Você não está querendo ali bater de frente com ela, mas continua orando, né? Provérbios 27:1 diz o seguinte: não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará, né? Essa é uma Bíblia com uma versão um pouco mais contextualizada, mas você lê na tua vai ser o mesmo sentido. Então, quando a pessoa diz que não quer agora, você enfatiza para ela, olha, será que você vai ter outra oportunidade lá na frente? A gente não tem a vida na mão, né? A vida eterna está sendo te oferecida agora por Deus, né? Então pense nisso, né? Talvez não seja o caso de você rejeitar, tem que aproveitar a oportunidade. Então enfatize isso, mas sempre respeite e continue orando se ela continuar rejeitando, porque a tua intercessão é que pode mudar, às vezes, a cabeça daquela pessoa. A tua intercessão é que o Espírito Santo vai poder ter a oportunidade de tocar na vida dessa pessoa. Não fique triste, não fique achando que você não teve êxito. Meu irmão, se você conseguiu transmitir o Evangelho, já foi uma grande vitória. Nós vimos aqui as objeções de um ateu, de uma pessoa que diz que não crê na Bíblia. Se você conseguir, pelo menos, ele é ateu, ele não crê, mas você fala, olha, a Bíblia diz isso. Você lançou uma semente. Que o Senhor possa trabalhar nesse coração. Eu quero encerrar aqui dando um testemunho de um autor de um livro chamado Mais do que um Carpinteiro, chamado Josh McDowell. Esse homem, e tem outros homens também nessa linha, nesse testemunho. Esse homem, ele quando estava na universidade, ele entrou na universidade, ele era ateu. Ele não cria na palavra de Deus. E ele, de tanta raiva que ele tinha do Evangelho, da visão de essas pessoas crerem num Deus pessoal, ele decidiu fazer uma pesquisa profunda, para desmistificar o cristianismo, para acabar com o cristianismo, para realmente provar por vias de fato que o cristianismo era uma fábula. Então ele começou essa pesquisa. Eu até recomendo que você leia esse livro, chama-se Mais do que um Carpinteiro, Josh McDowell. E à medida que ele foi pesquisando, que ele foi buscando evidências, sabe o que aconteceu? Ele foi entendendo que quanto mais ele pesquisava, mais ele encontrava evidências de que a Bíblia era verdade, de que Jesus realmente era quem ele disse. Por isso que o título do livro é Mais do que um Carpinteiro. Porque ele queria provar que Jesus era apenas um homem, um carpinteiro só, e que fizeram dele um Deus. Então, quanto mais ele procurava evidências sobre
sobre dizer que Jesus não era quem ele disse que seja, ele foi vendo que o contrário. O que aconteceu? Chegou a um ponto que ele não teve, né, mais saída a não ser declarar que Jesus Cristo é realmente o quem a Bíblia diz que ele é, o verdadeiro Deus, a verdadeira vida, o Salvador do mundo, e que a obra dele está aqui para nos salvar. Então, meus irmãos, quando você consegue passar o Evangelho para alguém, pode ter certeza, aquela semente está ali. Ore e creia. É esse o teu papel. E depois disso tudo, se essa pessoa se entregar a Jesus, o teu papel é discipulá-la. E esse estudo todo que nós estamos fazendo aqui, tudo isso que eu te passei é um discipulado. Eu te passei ferramentas até para você, quem sabe, fortalecer a tua própria convicção de fé. Por quê? Porque as profecias, elas autenticam a palavra de Deus também. Então estude isso, estude as profecias, busque esse conhecimento para que você mesmo fortaleça a tua fé. Porque a Bíblia, ela é o alicerce da nossa fé. A palavra de Deus, ela é que nos sustenta. A tempestade, as águas estão batendo na casa de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todas as pessoas estão sofrendo consequências dessa pandemia. Mas a casa que vai permanecer de pé é aquela que estiver firmada sobre a rocha. A casa que estiver fundamentada na areia, e areia aí, vamos lá, política, dinheiro, na saúde própria, né? Autoconfiança, isso vai desmoronar, vai cair. Porque a mesma tempestade que bate na minha porta, bate na porta de todo mundo. Só que se você está firmado na rocha, e quando é que nós estamos firmados na rocha? É quando nós pegamos a Bíblia e nós praticamos a palavra, nós nos alicerçamos. E uma das provas maiores que nós temos hoje é que está acontecendo o que está acontecendo no mundo. Então, se esmere, lute para pregar o Evangelho. Né? Se você está acompanhando a nossa aula e está vendo que essa estratégia que nós estamos ensinando ajuda, use ela. Se não, use outra. Mas fale do Evangelho. Fale da palavra de Deus. Para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te dê esse privilégio. É um privilégio você poder falar de Jesus para alguém. Amém? Nós já chegamos ao final da nossa live, da nossa aula. Eu queria aí mandar um abraço de novo aí para o Paulo Carvalho, pastor Paulo Carvalho. Obrigado por ter assistido aí o Júnior que a gente chama de Pimpolho, carinhosamente. O Júnior Negão também, né? Tudo Júnior, vários Júniors que a gente conhece. E eu quero agradecer aos irmãos também que têm acompanhado, têm estado conosco. Vamos continuar juntos, nós temos mais coisas que a gente pode estar compartilhando. Estou aí, vamos recapitular algumas coisas. Nós vamos entrar pelo mês de maio aí, continuando nesse assunto. Foi prolongado, né, devido também a essa situação. Mas, irmãos, estamos juntos. Se precisar de alguma coisa, me encontra lá no WhatsApp, manda um alô. Né? Hoje podemos estar juntos aí pela interatividade, né? Então, que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Eu quero ainda orar com vocês, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, abençoa meus queridos e amados irmãos que estamos juntos nessa batalha, estamos juntos, Senhor, sofrendo sim as consequências de tudo isso, mas te louvo, porque estamos firmados na palavra de Deus, estamos firmados na rocha, a rocha é Jesus. Jesus, o Senhor, tudo foi cumprido. Ele cumpriu toda a Escritura, Senhor. Ele mesmo disse que ele veio para cumprir as Escrituras. Então nós temos certeza, nós temos, Senhor, autenticidade, nós temos a veracidade das Escrituras. E nós podemos crer, nós não somos um povo alienado,
um povo que crê em mitologia, que crê em fábulas. Nós cremos em fatos, e Jesus é o fato mais comprovado da história. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua ressurreição, e obrigado por estar conosco, Pai. Fica com os teus servos, abençoa suas famílias, abençoa seus lares, e nos dê força para continuar testificando de ti, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus dê uma ótima semana para vocês. Tá? Que Deus abençoe no nome de Jesus.